Esta meia hora do Jornal da Bandeirantes, gente, foi um oferecimento de Tóquio Marine Seguradora. Nossa transparência, sua confiança. 9h58, Joemir. Muito bem, 9h58. Ontem o ministro das Minas e Energia, Edson Lobão, garantiu que haverá um reajuste da gasolina, não a qualquer momento, mas ainda este ano, as palavras dele. Em seguida, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, falou: não, vamos ter reajuste? Não sei, a menos que eu esteja enganado. Não sei. Agora, quando? Também não sei. Então, ficamos aí em cima do muro. O certo é o seguinte: os preços da gasolina no Brasil estão congelados no atacado, ou mais precisamente, nos portões das refinarias da Petrobras, congelados há 9 anos. Tem sentido isso? Há 9 anos. Agora, no varejo, se faz uma grande mágica, incluída a redução do imposto embutido, que é a CID, para segurar a gasolina no varejo. De qualquer forma, o que nós temos aqui é o seguinte: o Brasil passa a importar gasolina como nunca antes nos últimos 10 anos. É importador de gasolina. E nesta importação, o barril lá fora está valendo $108. Continua acima de $100. Então a gasolina cada vez mais cara. Quem banca a diferença? Na importação cada vez maior. E a defasagem, segundo me informaram ontem, a defasagem do preço da gasolina no Brasil em relação ao mercado internacional é de 23%. E me parece até pouco. Se 9 anos não reajustou aqui, a defasagem é só de 23%, alguma coisa está errada nesse cálculo. Mas como é um dado oficial da própria Petrobras, fiquemos com ele. Agora, o diesel estaria com defasagem... Tem alguém aí, gente? O chat está parado ainda. Ah, tá começando a aparecer. Só queria que vocês me confirmassem, por favor, o som e a imagem. Eu testei uns 10 minutinhos atrás e as duas meninas que me ajudou, a Lu e a Elaine, disse que tem um som de rádio, mas não é culpa minha, tá? Eu acho que é interferência mesmo do meu micro, porque eu não tô ouvindo nada, tá bom, meninas? São 10 em ponto, eu vou só passar o link aqui num grupo, tá? E aí a gente já inicia a aula. Eu acredito que é uma aula rápida também. Amanhã tem mais com a volta do Zé Paulo, aqui ao Gente, com o Joemir. E facinho de fazer. O Rafael volta na segunda-feira, aí fica completo o quadro aqui do Jornal da Bandeirantes, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês nesse período e a gente volta amanhã. Até lá. Manhã Bandeirantes é um oferecimento de Sabesp, transformando vidas. Está no ar. Manhã Bandeirantes, com José Luiz da Pena e Agostinho. Oi, Márcia, obrigada, você viu? Oi, Márcia, eu gostei deles também. Aqueles lá são meus. Os bebês que a Márcia deu, meninas, eu fiz meus dois também, um moreninho e uma branquinha. Se vocês estão ouvindo o rádio, é interferência do meu PC, tá? Do meu computador. Aqui eu não estou ouvindo nada, mas eu testei a câmera mais cedo e tá dando interferência, tá? Então vocês me desculpem. Ó, meus bebezinhos que eu fiz na aula da Márcia. Eu tive uma dificuldade imensa, porque eu acho que a maioria de vocês sabem que eu não consigo fazer nada pequenininho. Então pra mim foi assim um sofrimento mesmo, mas eu amei fazer. Eu amo fazer coisa de bebê, gente. Então, quando eu vi, eu fiquei apaixonada mesmo. Eu fiz um moreninho, que é minha paixão também, cheio de cachinho enroladinho. É que minha máquina não tá muito legal, então as imagens não saem legal também. Mas eu amei mesmo, de verdade. A aula da Mari também eu assisti, também gostei muito, vou fazer minha bolsinha depois.
Eu acho muito bacana essas aulas. Até agora, né? Só faltava ter algum partido político lá em Marte que o robô mostrasse. Deixa eu ver. Meninas, o chat passa rápido, né, aqui pra mim. Quando eu tô no chat escrevendo, eu sei que são 30 segundos, né, pra começar, pra vir. Mas aqui pra mim, como tem algumas pessoas, várias pessoas, então acaba passando muito rápido. Se caso eu não conseguir tirar alguma dúvida, vocês podem deixar lá no meu chat, no meu Face, tá? Lu, se você tiver aqui, a Lucimara Ferreira, me escreve aqui no chat que eu não tô te vendo, tá? Eu vi que você deixou uma mensagem lá pra mim no Face, mas aqui no chat eu não vi você ainda, tá? Ó, meninas, essa peça é o seguinte, não foi criação minha. Faz, eu acredito que uns três anos que eu vi uma peça parecida com essa no Orkut, o falecido Orkut. Eu vi na internet. Então, é essa peça, Paty. Então, eu achei lindo, sabe assim, paixão à primeira vista? E aí eu salvei no meu computador, sempre tive vontade de fazer, mas nunca parei para fazer a peça. Quando foi um dia desse, eu fiz. E aí uma pessoa escreveu no meu Face falando que ela tinha feito uma peça dessa, tudo, e ela tirou de uma revista. Eu hoje procurei a mensagem que ela me mandou para citar o nome dela aqui, mas eu não achei. Eu peço desculpas para ela porque eu realmente não lembro o nome dela. E ela tirou a ideia de uma revista. Ela disse que fez umas modificações junto com o marido dela, com a ajuda do marido dela, então essa peça não é criação minha, tá? Só para deixar bem claro, tá bom? Então, vamos lá. Eu pedi uma bola de 50 milímetros ou 40 milímetros, porque vai depender do tamanho que vocês quiserem. Eu vou colocar duas aqui, olha, para vocês verem como dá a diferença de tamanho. Essa aqui, e essa foi bola 40, tá bom? Então, só para vocês terem ideia de como que fica aqui o tamanho delas. Esse papelzinho eu fiz no Photoscape, tá? Olha, eu fui pegando imagem da internet e eu coloquei aqui, olha, diploma, certificado do melhor pai do mundo. Aí peguei uma imagem de um pai abraçando um filho na internet e de um certificado mesmo do lado, ó, desse lado de cá. Tá? Então a gente vai bolando. Eu sei que no grupo Aulas da NET ao vivo, oi Adri, bom dia. Eu não lembro quem foi que ensinou, mas alguém ensinou como que faz esses tagzinho no Photoscape. É a mesma coisa que eu faço, tá? Então é só para mostrar como foi que eu fiz. Então eu peguei a bolinha número 50 ou bola número 40, quem tiver que for fazer. Lixei com a lixinha de unha para tirar essas rebarbas que vem. Passei cola para aderir melhor a massa. Tá? Quem está começando eu pelo menos gosto muito de passar cola na bolinha e deixar secar, porque a massa adere bem, tá bom? Aí o que eu fiz? Eu só adiantei um passo aqui, porque até aqui eu acredito que ninguém vai ter dificuldade. Peguei massa pele, abri um pedaço de massa e aí coloquei até a metade, olha, cobri metade dessa bolinha. Essa daqui é a número 50 que eu tô usando, tá? Ó, então eu cobri até um pouquinho da metade, mais um pouquinho da metade da bolinha. Dá para vocês perceberem? Então foi massa pele, que aqui é a parte que vai ficar o rostinho dele, mas um pouquinho a massa, um pouquinho mais da metade. A bolinha de isopor, ela vem com uma marcação aqui no meio, né? Então dá para vocês terem noção, olha, de como que até onde vocês podem descer a massa, tá bom? Então, até aqui eu acho que não tem dúvida, né? Abri uma massa pele fina, não muito fina, né? E desci essa massa, cobri essa bolinha até um pouco mais da metade da bolinha de isopor. Deixei aqui mais fininho, né? Fiz um movimento assim na mão, olha, para deixar essa parte fina, porque aqui, embora a gente vá subir com uma outra massa, ele vem com essa parte aqui, olha, para dar acabamento, tá bom? Então, vamos lá.
Então eu fiz isso, deixei secar pelo menos umas 3 horinhas essa massa pele, tá bom? Ou pele ou massa morena que vocês queiram fazer, aí é a escolha de vocês. Eu pedi massa azul, tá? Então eu tingi a massa azul, como vocês sabem, eu gosto de tingir a massa em casa. Eu vou pegar um pedaço de massa azul, vou sovar bem para não ter bolha, não ter nada. Tá tudo bem aí, meninas? Travou alguma coisa? Jovens brasileiros. 1.300.000 é a obrigação que a economia tem de abrir vagas no ano. Isso não está mais acontecendo. Parou de crescer. E nesse sentido, nós temos também... Se der algum probleminha, vocês podem falar. Embora não tenha ninguém aqui me ajudando, mas eu tô vendo o chat, tá? Muito simples, se faz até na caneta. Só achei que tivesse travado. Rebaixar juros, rebaixar impostos, rebaixar encargos, rebaixar... Olha, então eu vou sovar bem a minha massa, como a gente precisa fazer isso em todas as massas, né? Que o segredo da massa de biscuit não rachar é sovar bem essa massa. Vou abrir aqui a minha massa azul, a massa que vocês escolherem aí para fazer essa parte de baixo da calça dele, tá? Oi, Cláudio, boa tarde. Ó, vou abrir bem essa massa. Tá travando? Drica, você aperta o F5, tá? Tá joia, meninas. Depois eu posto lá no meu Face e lá nos grupos o papelzinho que eu fiz, tá? Aí vocês vão imprimir no tamanho que vocês quiserem, tá? Eu vou colocar a maneira que eu fiz, o papelzinho que eu fiz, e depois vocês imprimem do jeito que do tamanho que vocês quiserem, tá? Ó, abri a massa, não muito fina, mas também não pode ser muito grossa, tá bom? Vou pegar meu cortador redondo. A medida do cortador redondo qual que é? É o cortador que vai ficar melhor aqui, olha. Então, independente do tamanho da bolinha que vocês vão usar, ou a 35, a 40, a 50, até a bola maior, vocês peguem o cortador e vejam se tá dando aqui essa medida, olha. Eu vou usar... Vou mostrar para vocês. Essa é a bola 50. Eu tenho esse cortador aqui, esse jogo de cortador. Então, eu vou usar o penúltimo, olha. Vou usar esse aqui. Esse é o último. Eu vou usar o penúltimo, tá? Esse azul aqui, olha, é o azul... acho que é azul celeste, corante Saramanil. Que eu tinjo minha massa com o corante da Saramanil, tá? Ó, então, vou pegar meu cortador... Vou tirar um pedaço dessa massa aqui, vou cortar. Vou tirar a rebarba com o dedo, tá? A receita da União no Brasil cresceu 8% nos primeiros 7 meses. Sempre que vocês usarem esteca, cortador, vocês sempre procurem tirar essa rebarbinha que fica, né? Dar esse acabamento aqui com o próprio dedo mesmo. Venho aqui, olha, posiciono e vou subir essa massa, olha. Vou subindo ela devagarzinho, ó. Tá? Tomando cuidado para ela não rasgar, olha. E vou subir essa massa. A peça que eu vou mostrar, que eu vou ensinar hoje é essa, Andréia. Olha, pro Dia dos Pais. Eu acho que dá tempo de fazer, tá? É uma lembrancinha simples, ela não é difícil de fazer, tá bom? E aí, meninas, eu vou subir essa massa, olha. Tomando cuidado, sempre com essa parte aqui da mão, que é a parte mais lisinha. Alisando, tá? Essa massa, empurrando, fazendo carinho, olha. Para não rasgar e não ficar marca de digital nela. Não precisa ficar retinho, porque a gente vai dar o acabamento aqui, com o cinto dele, tá? Oi, Dri. Tá? Então, não tem necessidade de vocês, não tem preocupação de ficar tão retinho aqui. O importante é o quê? É dar um acabamento aqui, olha, dar uma alisadinha, para que ela fique o mais lisinho possível entre a massa pele e a massa azul. Porque como depois a gente vai vir com uma tira de massa branca para dar o acabamento e fazer
como se fosse ao cós da calça dele, né? Para não ficar muito alto. Então, o importante é só se preocupar com isso, não deixar alta essa parte aqui, tá? Essa, aonde faz essa emenda da pele com a massa azul. Olha, até aqui tudo bem? Dificuldade zero, né? Vou deixar minha bolinha aqui. Pra não... Deixa bem lisinho essa parte de baixo, tá? Vou arrumar a minha aqui, que deu uma... Pra não ficar impressão digital. Então, sempre dá esse tchauzinho de miso, ó, na peça, ó. Ela fica bem lisinha, tá? Olha. Tá? Oi, Midi. Eu vou fazer pra que a aula fique gravada, tá bom? Vou dar o comando que eu aprendi pra fazer. Como sempre é uma surpresa, eu espero que fique gravada. O pezinho dele, eu vou pegar a massa preta para fazer o sapatinho dele. Não tem medida, né? Mas tô com a minha balancinha aqui, só pra gente ter mais ou menos noção do tamanho que vai ficar esse pezinho dele. O sapatinho dele também não é difícil, então eu vou usar a massa preta, vou sovar bem a minha massa, né? Vou pesar aqui pra vocês, meninas, pra ver mais ou menos um tamanho que fique legal pro pezinho dele. Deixa eu só medir aqui. Acho que isso aqui tá bom. Como eu faço tudo no olhômetro, então, pra mim é meio complicado. Eu tenho que fazer primeiro um pra depois medir. Então, 4 gramas de massa pro pezinho dele, tá? Pro sapatinho. Deixa eu medir aqui na reguinha. Eu acho que também é só isso que a gente vai pesar. Na verdade, não tem nem como passar a medida dele. É mais o pezinho mesmo, só pra gente ter noção, tá? Então, ó, 4 gramas de massa pro pé. Deixa eu marcar aqui, que se alguém perguntar, eu vou lembrar. Pro pé não, né? Pro sapatinho dele, que ele tá como se tivesse de sapatinho. E na régua... Para quem não tem a balancinha, dá 1,8, 2 centímetros a bolinha de 2 centímetros quase, tá? Então, para quem não tem régua, 2 centímetros de massa, 1,8, quem quiser, né? Quem for mais cri-cri. E 4 gramas pro pezinho dele na balancinha. Oi, Beth, posta lá o seu bêbado, mas se você quiser marcar meu nome para ficar mais fácil de eu achar, eu posto ele lá no meu álbum, tá? Eu criei um álbum especialmente pro pessoal que faz as aulas, que eu ensinei alguma coisinha que eu tentei ensinar, né? Para deixar lá para todo mundo ver, viu? Mas eu acho que ainda o cagão foi o recorde. 2 bolinhas lisinhas, tá? Procurem não deixar rachadura para depois, na hora que secar, não abrir essa massa e depois ficar mais difícil de arrumar. Então, já deixa bonitinho na hora de fazer. Vou pegar meu dedo, vou fazer um rolinho, olha. Tá? Vou fazendo os dois juntos para ficarem iguais. Pego meu dedinho mindinho e faço esse movimento. É rodando, tá, gente? Não é apertar. É rodando, porque o sapatinho tem que ficar rolicinho. Ele não vai ficar apertado, tá? Ó. Então, essa parte aqui ficou um pouquinho maior e essa um pouquinho menor, tá? Só dou uma achatadinha para ele ficar com a parte de baixo reta e ele não cair, né? Bom dia, Dani. Ó, tá bom? Faço um carinho aqui, certo? Então, os 2 pezinhos estão prontos. Vou posicionar aqui de frente para mim, para colocar aqui na bolinha, ó. Vou colocar ele aqui embaixo. Eu não vou passar cola aqui nessa parte porque a minha massa, tanto a azul como a preta, tá bem macia, tá? Tá bem macia mesmo, então não vai ter necessidade de eu passar cola. Vocês observem para a bolinha não ficar tombando para trás, tá? E ajeitem ele para ele ficar, olha, retinho. Tá bom? Vou deixar ele descansando aqui de cabecinha para baixo, ó, para não amassar essa parte azul que a gente acabou de fazer. Vou pegar a minha extrusora
Coloquei massa branca aqui dentro e vou usar esse bico aqui, ó. Deixa eu tirar... Ui! Tá viva. Deixa eu tirar pra vocês verem o bico que eu vou usar. É o bico quadradinho, né? Ele parece um... Na verdade, não é quadrado, ele é um retângulo, ó. Deixa eu tirar a massinha aqui pra vocês verem bem. Vou limpar ele. Então, é esse aqui, ó. Tá? Deu pra ver? O maiorzinho que tiver, o maior e fininho. Tá bom? Então, é esse bico da extrusora que eu vou usar para poder fazer o cinto dele. Quem não tiver extrusora, o que vai fazer? Vai fazer um rolinho fino de massa branca. Eu vou fazer aqui só para mostrar para quem não tiver extrusora, tá? Vou fazer com a massinha laranja, porque pode ser que a branca não apareça bem na imagem. Então, olha, vai fazer um rolinho fino, ó, para quem não tem extrusora, tá, gente? Vai pegar o rolo e vai passar o rolo. Eu não vou apertar meu rolo, vou passar com carinho, ó. Ele não fica muito grosso, tá? Ó. E aí eu vou fazer a volta da cintura dele, tá? Para quem não tem extrusora, isso. Para quem tem, que eu acho que é muito bom e não é uma peça tão cara, eu acho que vale a pena. Eu vou apertar o meu aqui na mão, porque é só um pedacinho. Embora eu tenha aquele negocinho de apertar a extrusora, mas eu vou tirar aqui na mão, tá? Então, eu tiro uma tira de massa branca. Aqui as cores eu tô dando só, é opcional, tá? Vocês fazem aí a cor que vocês quiserem, tá? Ó. Então, tirei aqui o fio na extrusora, ó. Ele não fica grosso, tá bom? E vou pegar aqui meu bonequinho. Aqui eu vou passar um sustinho de cola, tá, meninas? Que a minha massinha, embora eu tenha acabado de tirar da extrusora, eu senti que ela tá um pouquinho seca, tá? Então, eu vou passar aqui um pouquinho de cola, ó. No entorno aqui... Ui! Não foge não, meu filho, fica aqui. Ó, vou passar no entorno aqui dessa volta toda que a gente fez a massinha. Quem quiser também, pode fazer isso daqui, ó. A massa não ficou retinha totalmente, então pode fazer isso daqui, ó. Pra tirar e deixar bem retinho, ó. Pega uma estequinha de corte, tá, ó, a faquinha, e vai deixando aqui mais retinho, ó. Que aí, quando vir essa parte branca, não tem problema de ficar, olha, aparecendo o azul. Então, é só a gente tirar essa parte aqui, ó, pra dar um acabamento mais bonito na peça, ó, tá? Só tirar esse excesso aqui, olha, pra ficar retinho, tá bom? Ó, dou uma apertadinha aqui com o dedo. Ó, pra não ficar alto, né? Essa parte azul, vou passar mais um pouquinho, quer dizer, vou passar a cola porque agora saiu. Eu passei o dedo, né? Então, ó. Gente, é um susto de cola mesmo, tá? Muita cola no biscuit não cola, escorrega. Então, pra quem tá começando, sempre pouquíssima cola. Vou fazer a emenda pra trás. Embora a gente vá usar dedinho molhado e água... ou um lencinho umedecido para tirar essa marcação, eu vou deixar essa parte que eu juntei aqui, ó, pro lado de trás, tá? Vou cortar aqui com a tesoura, bem rente. Vou cortar aqui também, ó. Tá? E vou juntar aqui os dois. Vou molhar meu dedo, ó, e vou alisar aqui. Posso até pegar... e juntar com a estequinha, que qualquer estequinha que vocês tenham aí, rolicinha, tá? Ó, então, eu juntei aqui. Quem tiver o lencinho umedecido também e quiser, ó, é só fazer carinho mesmo, ó, pra cá e pra lá o dedo molhadinho, que fica perfeito o acabamento. Vocês não conseguem depois nem ver onde foi que juntou essa peça, tá?
Olha como que ele fica. Ficou o acabamento com a parte branca, não sei se dá pra ver muito bem, porque o pele e o branco na câmera fica bem ruim, né? Ó, dou uma alisadinha com o dedo, só pra assentar melhor a massa, tá? Então, ele fica assim. Vou deixar ele aqui descansando de novo, de cabecinha pra cima, assim, ó. E vou pegar a massa preta novamente pra fazer o cabelinho dele. Tá? Ah, fazer a orelha, né? Esqueci da orelhinha dele. Vou pegar a massa pele, mesma cor de massa que eu usei para fazer a corzinha dele. Vou pegar dois mini pedacinhos de massa. Não tem nem como pesar, tá? O importante é que as duas sejam do mesmo tamanho, olha. 2 bolinhas para fazer a orelhinha dele. Tá? Vou fazer como se fosse uma coxinha, ó. Tá dando pra ver o formato. Venho aqui, como minha massa da cabecinha dele tá mais ou menos seca, já que eu deixei secar pelo menos umas 2 horinhas, eu passo um tiquinho de cola, né? Não deixo ficar torto. E vou colar, olha. Vou colar aqui e vou colar aqui. Aí a gente só vê a posição, né? Pra não ficar torto, pra não ficar alto, pra não ficar aquela orelha fora do lugar. Então, vocês posicionem aí, olha. Assim. Tá? Ó. Aí eu venho com uma esteca que tem uma pontinha, qualquer uma, tá? Pode ser essa. Para fazer o buraquinho da orelha dele. Então, eu pego aqui e faço o buraquinho da orelha dele, olha. Não sei se vai dar para vocês verem, porque a massa é muito clara. Mas é um buraquinho que a gente faz só para dar o acabamento da orelhinha dele, tá? Se caso ele tiver caindo, vocês vêm e ajeita ele aqui, tá? Esse papai não pode dormir, não. Ó, ficou parecendo um ETzinho com essas orelhinhas pra cima. Mas a gente vai pôr o cabelo, vai ficar bonitinho. Vou pegar a minha massa preta, ou a massa que vocês quiserem fazer aí a cor do cabelinho do papai, ou castanho, ou loirinho, tá? Aí vocês vejam aí a cor de massa. E isso foi feito com bola de isopor, Sandra. Eu usei a bola número 50, tá? Ou 40, aí vai depender do tamanho da lembrancinha que vocês quiserem fazer, tá bom? A aula, TT, é de uma lembrancinha pro Dia dos Pais, ó, essa daqui, tá? É uma aula bem rapidinha mesmo, usei bola de isopor, tá? Essa é a bola de 50. E esse menor eu usei a bola de 40, só para vocês terem uma noção do tamanho que fica cada uma, ok? Então, agora o cabelinho dele. Vou pegar aqui massa preta, sovei bem. Vou abrir essa massa, olha, com o meu rolo. E vou pegar o meu cortador redondo para dar o formato do cabelinho dele, tá? Ó, não vou deixar muito grosso não, tá? Numa espessura, olha, tá? Vou novamente fazer a mesma coisa que eu fiz com a calça. Vou ver mais ou menos, olha, o cortador que fique legal aqui pro tamanho do cabelo dele. Então, esse eu vou usar esse cortador aqui, número... Deixa eu ver se ele tem 5. Então, olha, se caso de vocês não tiver número, eu vou pôr todo mundo aqui dentro de novo para vocês verem qual que eu vou usar, ó. Então, tem o último, né? Tem esse, eu vou usar esse daqui, ó. Tá? Vou usar esse de cá. Mas aí, caso vocês usem a bola 40, vocês tenham noção de que caiba aqui, olha, que a gente vai dar um acabamento no cabelinho dele, vai cortar, tá? O círculo tem que encaixar aqui na cabecinha dele, tá bom? Olha. Então, aí, independente do tamanho da bola de isopor que vocês vão usar,
É só fazer isso com um cortador, tá bom? Tirei aqui a massa com o cortador, dou o acabamento aqui com a minha mão, olha, tá? Deixa essa parte mais que a gente tirou do cortador mais fina com o dedo. Depois eu aliso para não ficar digital, ó, tá bom? Vou tirar da mesa com cuidado. Eu venho aqui, olha, nenhum dos cantos. Eu vou cortar. Vou tirar esse excesso aqui, esse bico de massa, tá bom, ó? Vou esticar um pouquinho essa parte de baixo, ó. Tá? Tá bom? Venho aqui, eu vou pôr ele de frente pra vocês, tá? E aí, eu não vou passar cola, eu vou posicionando primeiro o cabelinho dele, ó. Eu vou posicionar, aqui atrás fica assim, vou mostrar o pronto pra vocês verem, ó. Tá? Então, entre o cinto dele e o cabelinho fica um pedacinho de massa aparecendo, como se fosse a nuca dele, tá? Esse meu eu vou descer um pouquinho mais, essa massa, ó. Bom dia, Carla, tá? Ó, a diferença, aqui tá a orelhinha dele, tá? Aqui ainda tem massa. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou esticando essa massa, mas eu não vou colando nem passando cola. Eu só vou esticando devagarinho para essa massa ir chegando perto da orelhinha dele, ó. Chegou perto já, ó. Atrás da orelhinha dele. Esse aqui também é a mesma coisa. Por isso que é importante não deixar a massa tão fina, porque com a própria mão você vai dando acabamento. Eu não vou passar cola aqui, porque a minha massa tá bem molhadinha. Aqui esse cabelinho dele eu vou abaixando, olha. Tá? Vou alisando, vou dando acabamento aqui pra ficar a curvinha na orelha, tudo direitinho, ó. Aí, o que que eu faço? Aqui pertinho da orelhinha dele, eu estico um pouquinho mais a massa, ó. Eu vou puxando a massa. Pego a minha tesourinha e faço um Vzinho aqui perto da orelhinha dele, ó. Vou cortar um Vzinho aqui. Pequenininho, tá? Ó. Por quê? Eu vou fazer como se fosse a costeleta dele. Vou colocar essa parte aqui atrás da orelha, com a ajuda da esteca. E aqui eu vou dar uma baixadinha, ó. Tá? Ó, pra dar esse acabamento aqui em volta da orelhinha dele, ó. Aqui eu posso cortar pra ficar mais fininho, né? Que a costeleta não é tão grossa assim. Olha, eu vou mostrar o que tá seco já pra vocês, tá? Ó. Então, a gente só faz esse cortinho mesmo pra encaixar na orelhinha deles. Tá dando pra ver? Tá? Na outra orelha eu faço a mesma coisa, né? Porque tem que ficar igual. Eu, então, abaixo aqui a massa. Vou cortar esse excesso pra deixar fininho também, ó. Encostei atrás da orelhinha dele. Tá? Posiciono ele de frente pra mim, levanto essa parte, viram que eu não passei cola, né? Se a massa de vocês estiverem ressecada, estiverem sequinha, vocês podem passar cola, tá? Pra depois não soltar. Pego minha tesourinha e vou ver qualquer um dos lados. Vou cortar um V aqui, pra fazer a entradinha da testa dele, tá? Aquela entradinha que o homem, quando parte o cabelo, ele tem, ó. Cortei um V, tirei um Vzinho aqui, ó, de massa. Tá bom? Aí, agora eu vou posicionando o cabelinho dele. Eu gosto de deixar um meio topetinho aqui, ó. Então, eu não abaixo toda essa massa. Eu deixo um topetinho aqui aparecendo, tá? Vou alisar, vou pegar a minha esteca de gravata e vou fazer os fiozinhos do cabelo dele. Então, olha, eu pego e vou fazendo várias marcações, olha, em todo o cabelinho dele, tá? Cuidado para não amassar a orelha, tá? Quando chegar na costeleta, faz o cabelinho virado para baixo, porque essa parte toda eu tô jogando como se ele tivesse penteado o cabelo para trás. Toma cuidado para não apertar conforme você for fazendo essa marcação,
Não passar com a esteca aqui na parte de baixo e nem apertar seu dedo nessa parte de baixo aqui também, tá? Para não ficar marca de dedo. Se vocês quiserem deixar essa massa de baixo dar uma ressecada assim umas 2, 3 horas, pode fazer, porque é até mais fácil, que quem tem a mão pesada assim igual a minha, não corre o risco depois de amassar essa parte de baixo, tá? Então aqui, ó, eu vou fazer toda a marcação do cabelinho dele, inclusive no topetinho que eu deixei, tá? Ó a marcação no cabelinho dele, tá? Então faz bastante, quanto mais, um mais pertinho do outro fica mais bonito, tá? Aqui atrás foi onde a gente deu aquele corte, né? Tirou aquele excesso, tá bom? Ô, Ideia. Ó, e ele ficou com esse topetinho aqui. Quem não quiser, não deixa o topetinho. É só abaixar essa massa e passar a estequinha. Conforme a gente vai manipulando ele na mão, ele vai querendo ir para trás. Você vem e ajeita esse papai para ele ficar em pé, tá? Vou pegar agora a minha massa... A minha tinta preta. A tinta... plástica, que eu gosto de fazer esse olhinho com a tinta plástica, porque ela dá um brilhinho. Vou pegar também um pedacinho de massa pele para fazer o narizinho dele, tá? Também não tem como passar medida, porque é uma bolinha de nada mesmo, olha. Vou pegar uma bolinha de massa, deixa eu pôr para trás para a câmera pegar. Vou ver o meio aqui do rostinho dele, vou passar um pouquinho de cola. Deixa eu abrir aqui minha cola que ela fechou. Ó. Vou ver mais ou menos onde é o meio do narizinho, onde é o meio do rostinho dele e vou colar a minha bolinha aqui. Não dá pra ver, né, o narizinho dele com a cor, olha lá, ó. Tá? Ó. Certo, meninas? Vou pegar ou um boleador, ou aquele piton, ou qualquer ferramenta que vocês tenham pra fazer o olhinho dele, tá? Quem quiser colar decalque, cola. Quem quiser pintar o olhinho dele, pinta. Como essa lembrancinha ela é mais simples, eu fiz o olhinho com eu vou usar a tinta plástica, tá? Então, eu pego uma esteca, um boleador, qualquer ferramenta que vocês usem, ou pinta-bolinhas, tá? É que meu pinta-bolinhas não tá aqui. Eu vou virar ele pra mim, para o olhinho dele não ficar torto, tá? Então, eu vou carimbar para fazer esse olhinho dele, ó. Vou mostrar já para vocês, tá? Quem tiver o pinta-bolinha também pode usar o pinta-bolinha. Quem tiver boleador usa, ó. Tá bom? Enquanto isso, o olhinho dele vai secando, a gente termina de fazer as outras partes dele, tá? Vou pegar o meu pincel liner que eu pedi lá para vocês. Eu gosto de fazer a sobrancelha com a tinta PVA. Se vocês quiserem usar a própria tinta plástica, eu só dou uma dica de vocês diluírem um pouquinho ela, porque ela é grossa, né? Embora a tinta PVA, ó, eu também vou diluir ela um pouquinho, tá? Pouquinho de nada de água. Pego o meu pincel liner, que é o pincel fininho, para quem tá começando agora, ó, ele é bem fininho. Esse meu, a marca dele é Condor, ele é o 0 e o número é 422. É ele que eu uso para fazer os cílios das minhas menininhas, das minhas bonecas, tá? Quem não tiver o pincel, não precisa também sair desesperada comprando esse pincel. Pode fazer com a caneta permanente, tá bom? Vou pegar aqui o meu pincel liner, vou pegar a minha tinta diluída para fazer a sobrancelha dele. Então, eu faço 2 vírgulazinhas aqui, ó, uma em cada lado, ó. Tá? Deu para ver? Deu, né? Vou lavar meu pincel. Agora, a gente pode fazer o bigodinho dele. Massa preta. Vou pegar um pedacinho de massa também, um belisquinho de massa. Olha, uma bolinha, sova essa bolinha.
Tá, ó, bolinha pequenininha. O que eu vou fazer? Um croquetezinho. Eu vou dar uma forma de um croquete. Então, eu faço uma pontinha de um lado e uma pontinha do outro lado. Tá? Ele fica como se fosse um croquetezinho, olha. Deu pra ver? Eu vou fazer uma meia lua com ele no próprio dedo, tá? Ó, vou fazer isso aqui, ó. Vou deixar ele meia lua. Ó. E vou dar uma achatadinha. Vou mostrar já pra vocês. Deixa eu fazer aqui direitinho. Olha, ele fica uma meia lua. Tá vendo? Dou uma achatadinha de leve nele, tá? Ó. Venho aqui, vou passar um sustinho de cola aqui embaixo do narizinho dele. Ó, o narizinho dele tá aí pra vocês verem, né? E vou posicionar o bigodinho dele, ó. Tá? Se caso o bigodinho dele embaixo ficou muito retinho, não tem problema, não se desesperem. Peguem qualquer estequinha que tenha, ó, essa daqui, por exemplo, tá? Eu venho aqui embaixo do bigodinho dele e dou uma empurradinha, ó. Pra ficar aquele bigodinho mesmo com essa marquinha aqui embaixo. Deixa eu só arrumar o meu aqui que a massinha saiu do lugar. Eu vou limpar. Porque a massa tá bem molinha, então ela sujou aqui a minha massa pele. Vocês podem, se acontecer isso com vocês, pode usar um cotonete. Deixa eu ver se dá pra ver que deu uma sujadinha, tá vendo, ó? Então, deu uma sujadinha embaixo, não tem problema. Pega um pincel, um cotonete molhadinho e limpa, tá? Isso aqui sai facinho. Ó. Deixa o bigodinho dele assim, nesse formato de meia lua. Pego minha esteca gravatinha e vou marcar o bigodinho dele, ó. Tá, ó. Pra ficar essa marcaçãozinha. Mais ou menos como a gente fez no cabelo, só que, claro, com menos intensidade na mão, né? Não vai apertar tanto, tá? Pego qualquer caneta permanente que vocês tenham aí, qualquer uma. Ou com o próprio pincel e a tinta preta, tá? E faz a boquinha dele, ó. É uma meia lua. Eu acompanhava muito a Bandeirantes, a TV Bandeirantes. Tá? Os domingos, principalmente, que era o dia inteiro. Sua filha tá assistindo a aula, Yara? Que legal. Deu pra entender aí? Deu, né? Agora a mãozinha dele. Eu vou pegar a massa pele. Tá? Eu vou só pesar aqui pra gente ter noção mais ou menos. Eu tô lembrando que eu tô usando a bolinha número 50. Então, quem for usar a bolinha 50, pode ter mais ou menos a ideia do tamanho da mãozinha dele, tá bom? 1 grama de massa, tá? Para bola número 50, pode usar 1 graminha de massa, para quem tem a balancinha, tá? Oi, Nádia. Vou pegar aqui na régua quanto que deu essa bolinha, tá? Para quem não tem, 1 centímetro. Tá, meninas? Então, 1 grama de massa, ou para quem não tem a balancinha, 1 centímetro. Sovo bem a minha massinha, embora seja bem pequenininha, mas o importante é sovar bem. Faço as 2 bolinhas, tá? Vou fazer como se fosse uma coxinha, ó. As 2. Vou achatar um pouco, ó, com carinho, tá? E aí, vou cortar os dedos. Pego a minha tesourinha fininha, vou cortar aqui o dedinho dele, ó. Eu tiro em formato de V. Arrumo esse Vzinho aqui com a estequinha. E vou deixando mais redondinho e vou afinando com a própria mão. Tá, ó. Pode deixar assim ou pode marcar os dedinhos. Quem quiser marcar os dedinhos, olha, marca o meio do meio e o outro meio, para sair
os 4 dedinhos, tá bom? Os 5 dedinhos, né? No caso aqui dessa parte, os 4, porque tem o dedão ali, ó. Tá? Ela fica aqui, um pedacinho a gente não corta, tá bom? Vou fazer a outra agora. Só lembrem de prestar atenção à mão que vocês cortaram o lado do polegar, tá? Para não cortar duas mãos direita e nem duas esquerdas, ó. Então, novamente, cortei aqui, tirei esse excesso de massa, cortei em V. Vou arrumar aqui o dedinho dele com a esteca. Deixar o dedinho dele mais redondinho. Dou uma apertadinha aqui nessa parte da mão, ó. Quem quiser deixar assim, pode. Quem quiser tirar os dedinhos, fazer a marcação dos dedinhos, marca o meio do meio e essa parte aqui do dedo, tá, ó. Certo? Pego aqui qualquer estequinha roliça que eu tiver e vou fechar a mãozinha dele, ó, com a ajuda da estequinha, ó. É como se ele estivesse segurando a estequinha. Por quê? Uma das mãos ele vai estar segurando a plaquinha. Então, eu já deixo ela posicionada, tá? Aí, se caso você apertou, igual eu fiz aqui com a minha mão pesada, eu venho novamente e arrumo esses dedinhos dele, tá? Para não perder a marcação dos dedinhos dele aqui. A outra mãozinha, embora ele não vai estar segurando nada, mas eu só dou um movimento aqui com a mãozinha dele, ó. Vocês podem posicionar o polegar dele para cima, como se ele estivesse dando joia, tá? Ó, fechar mais a mãozinha dele para ele ficar dando um joinha, tá? Vou só cortar esse bico de massa que ficou aqui, ó. Só para ficar melhor pra gente... na hora de colar no corpinho dele. Então, eu vou deixar só reto essa parte aqui, tá? Oi, Yara. As duas mãozinhas eu vou fazer isso. Então, ela tá assim, certo? Eu vou cortar aqui, ó. Vou cortar um pedacinho de nada, tá? Só pra deixar reto aqui, ó. Passo um pouquinho de cola nessa parte da mão dele, ó. Um pouquinho mesmo, tá bom? Vou virar ele pra mim, pra mãozinha dele não ficar torta. E já mostro pra vocês a posição que vocês têm que colar a mãozinha dele, ó. Esse papai aqui que eu tô fazendo com vocês ficou com cara de papai jovem. Ó. Eu colo um pouquinho abaixo da parte que a gente fez a parte branca na extrusora, tá? Vou mostrar o que tá seco para vocês verem aonde que fica a mãozinha dele, tá? Ó. Então, ó, logo embaixo dessa parte branca que a gente fez o acabamento, certo? Eu não gosto de colocar a plaquinha agora na mão dele, porque a mão tá molhada, então vai cair. Por isso que eu já gosto de deixar a mãozinha dele na posição como se ele tivesse com a mãozinha assim fechada, para depois eu vir encaixar aqui a parte do espiral, tá? O espiral eu uso de plástico, mas pode usar também o de metal, quem tiver. O que eu faço? Eu vou cortar aqui no meio esse espiral, porque uma parte a gente vai usar para encaixar aqui na cabecinha dele e a outra parte para não jogar fora, olha, eu usei para fazer a plaquinha, tá? A única coisa que eu não testei no espiral de metal, porque eu não sei se depois o papelzinho gruda nele. Aqui grudou direitinho, tá? Então, eu vou cortar aqui, ó, o espiral, tá? Aí, eu acabo usando o espiral mais ou menos da cor que eu usei pra ele. Aqui eu vou usar o azul, que foi a mesma cor que eu usei a calça dele. Vou pegar aqui a minha tesoura, né? Porque a minha cabecinha já tá um pouquinho mole. E vou fazer um furo aqui, ó. Minha mãozinha caiu. Ó, fiz um furo aqui na cabecinha dele, onde a gente vai encaixar o espiral. Passo cola no espiral, ó. Tá? Passei um pouquinho de cola aqui e vou encaixar no buraquinho que eu fiz, ó.
tá? Deixa eu enfiar mais ele, que ele não entrou direitinho, não. Sem dúvida, né, Datena? Eu ainda conversei ontem na Rádio Bandeirantes aqui com o Thiago Pereira. Minha mãozinha não quer ficar aqui. Então eu venho e encaixo aqui. Deixa eu segurar ele melhor para não amassar, ó. Tá bom? E esse outro aqui, eu venho e colo depois na mãozinha dele, em uma das mãozinhas. Agora eu não vou colar porque vai cair, ó. Tá? E depois venho e colo o papelzinho aqui em cima, tá? Eu colei o papelzinho, eu colei com cola instantânea. E aqui também, depois de seco, pode passar um pouquinho de cola instantânea, que cola normal, tá? Agora vem a parte da gravatinha. A gravatinha, eu tinha falado que podia ser uma massa de qualquer cor, né? Uma cor que vocês tivessem aí. Eu vou pegar a massa laranja, um laranja bem clarinho que eu tenho aqui, ó. Também nem tem como passar a medida, tá? Ó. Vou sovar bem. Vou pegar um pedacinho dessa massa, faço uma bolinha, ó. Tá? Uma bolinha e vou fazer um rolinho, ó. Veja o tamanho desse rolinho de acordo com o tamanho que tá meu papai, ó. Tá muito grande esse. Eu vou cortar o excesso. Vou dar uma achatadinha, pode ser com a mão, pode ser com o rolo, ó. Tá? Se ficou muito grossinho, é só aparar com a tesoura, tá? Então, vocês deixam ele assim mais retinho, ó. A gravatinha dele mais retinha, tá? Vou cortar aqui porque ficou muito grande, ó. Fica um retângulo, né? Vou olhar lá de novo para ver se essa minha gravatinha não tá muito grande. Ainda tá, então eu vou tirar mais um pedaço. Vou cortar a parte de baixo no formato de V, ó. Corto aqui. É como se fosse um chanfrado, né, ó. Fica um V. Tá bom? Aí eu venho aqui, dou uma, né, uma alisadinha com o dedo para tirar a marcação da tesoura. Vou pegar a mesma massa que eu usei, o restinho da massa, ó. Bolinha. Vou abrir, fazer um rolinho fino, tá? Ó. Vou dar uma apertadinha com o rolo. E vou vir aqui fazer o acabamento dessa gravata, ó. Ponho aqui em cima, não vou usar nem cola, tá? E viro aqui pra trás, ó. Tá? Aí venho, corto aqui esse excesso, ó. Pra dar esse acabamento aqui na gravatinha dele, tá? Quem quiser, né, deixar uma lembrancinha mais assim, pode fazer uma marcaçãozinha pequenininha aqui, ó, e colar um strass. Ou pingar um pinguinho de tinta dimensional na cor da gravata, né? Esse daqui eu tô usando um laranja mais clarinho, pode pingar. Aí eu venho aqui, passo um pouquinho de cola na parte de trás. Vou posicionar aqui no meio do corpinho dele e vou colar, ó. Tá? Não esqueçam que a gravata, ela tem que ficar um pouquinho, né, grandinha, porque depois ela vai diminuir o tamanho, depois de seco, tá? Aqui tá parecendo grandão, mas pra mim tá num tamanho bom. Tá parecendo que tá chegando lá perto do chão, né? Deixa eu tirar um pouquinho aqui esse excesso, pra vocês verem, ó. Achou que tá muito grande, é só cortar. Tá? Ficou melhor assim, né? Nesse daqui, olha, que eu fiz, não sei se vai dar pra perceber, ó. Dá. Tá vendo que tem umas risquinhas aqui? Eu peguei o pincel liner, o mesmo que a gente fez aqui a sobrancelha. Essa gravata também é um laranja bem clarinho. Peguei a tinta PVA laranja, diluí na água, peguei o pincel e fiz essas marcaçõezinhas enviesada assim, né? Na diagonal, tá? Só pra dar um charmezinho, ó. Aqui eu fiz laranja, essa eu fiz azul, ó. A azul dá pra aparecer melhor, tá vendo a gravatinha?
o detalhe da gravatinha dele, tá? Eu tenho, meninas, isso daqui, ó. São umas basezinhas de acrílico, tem umas transparentes, olha. Que um conhecido meu, super gente fina, ele trabalha na casa dele com acrílico. E ele tinha um monte de rebarba lá. E eu conversando com ele, ele falou que se eu precisasse, ele recortava para mim no tamanho que eu quisesse. E aí eu encomendei dele, ó. Faz muito tempo isso. Tem uns 3 anos e eu ainda tenho, porque ele fez muito para mim. Então eu colo nessa base aqui que eu tenho, tá? Mas vocês podem fazer uma base de biscuit, de massinha, lembrando que tem que sempre de 2 a 3 horas ir virando essa base de um lado pro outro para ela não entortar, né? Então eu colei esse papai aqui, ó. O papelzinho eu vou disponibilizar para vocês, se vocês, lógico, quiserem modificar, fica à vontade, né? Mas esse que eu fiz, como eu falei no comecinho da aula, tá escrito assim, olha, diploma. Certificado do melhor pai do mundo, tá? E é isso aí, a nossa aulinha de hoje. Acho que eu não esqueci nada, né? Acho que não. Tá? Então é só colar ele e deixar ele coladinho na basezinha para ele estabilizar, para ele ficar direitinho. Se o de vocês ficarem bem retinho, não precisa nem pôr na base, porque não pesa. O espiral fica aqui em cima da cabecinha dele, exatamente no meio. Então, se a pessoa quiser colocar uma foto, colocar um porta-recadinho, ele não vai cair, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. O pessoal me pediu bastante, mas eu fiquei numa correria danada essa semana, então foi meio difícil, tá? Agora, é o seguinte, essa peça aqui, que o pessoal viu lá, que eu postei, faz tempo que eu fiz essas 2 menininhas, tá? Mas é o seguinte, gente, pra ser muito sincera com vocês, eu não me acho no direito de ensinar essa peça, por quê? A Áurea Carla, ela deu uma peça parecida com essa logo no comecinho do grupo Aulas da NET ao vivo. Eu acho que nem tinha o grupo ainda, ou se tivesse eu ainda não participava dele. Eu sei que eu vi o link dessa aula da Áurea Carla, eu assisti. Eu sei que tem pelo menos 1 ano isso, porque eu não morava aqui onde eu moro. Só que ela deu um sapinho, tá? E aí ela tem essa aula disponibilizada no canal do YouTube dela. É a Áurea Carla Biscuit, se eu não me engano. Se alguém tiver alguma dúvida, manda um recadinho para ela, para a Áurea Carla, que ela sempre passa o link da aula que ela já fez. Fica gravado. Então, assim, eu só modifiquei. A mesma coisa que ela fez no sapinho, eu fiz as menininhas, tá bom? Então, quem quiser fazer essa peça, é só assistir a aula da Áurea, tá bom? Por isso que eu não me sinto no direito de ensinar, porque foi uma peça de criação dela, foi ela que fez, ela que deu a aula. Eu apenas usei a ideia que ela deu, no caso que foi um sapinho, e fiz essas menininhas, porque na verdade essas menininhas eu iria dar para minhas 2 sobrinhas, mas eu fiquei com dó, não dei outra coisa para elas, tá bom? Mas é isso, se vocês quiserem, é só pegar a ideia do que ela fez, é a mesma coisa, tá bom? Eu não fiz o sapinho, fiz as menininhas, tá bom? E aí, é a mesma coisa lá do sapinho, certo? Eu coloquei o celular aqui, que ela também deu a ideia de colocar o celular, né, ó. Mas dá para colocar qualquer marca de celular. A única coisa, esse meu é velhinho, né? Os mais novinhos agora eles são mais largos, então é só fazer a base das menininhas mais larga, tá bom? É isso então, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Se alguém quiser o link da aula da Áurea Carla, ou entre em contato com ela, ou posta lá no grupo, ou no YouTube mesmo coloca lá, Áurea Carla Biscuit, ou Presentes Biscuit, que vai aparecer todas as aulas dela lá. Eu espero que ela não fique brava comigo, tá? Que eu nem falei nada pra ela no caso de estar falando isso aqui na
na aula, tá, meninas? Então é isso. Obrigada pela presença de todo mundo. Eu espero que vocês façam aí essa lembrancinha. Ela não é difícil de fazer e nem trabalhosa, ela é facinho, tá? E aí vocês façam bastante lembrancinha. Obrigada e um beijinho para todo mundo mais uma vez, tá? Tchau.